Sabe aquela coisa que acontece no interior, que você pensa, isso só pode ser verdade, porque inventar isso é impossível? Pois então, hoje eu vou contar pra vocês a história do seu Antenor, um vizinho meu lá no sítio em 1987, que tinha um criatório de porco que, digamos que não era dos mais organizados. Seu Antenor era daqueles homens que o povo chama de muambento. Sabe o que é muambento? É aquele sujeito que vive com a vida toda amontoada. A casa, o quintal, o criatório, tudo no mesmo lugar, tudo misturado, tudo fedendo igual. Mas era bom homem, trabalhador, só que com uma preguiça de fazer cerca que era coisa de louco. Aí um dia, numa sexta-feira 13, para ser mais exato, os porcos fugiram. E o que aconteceu depois, meu amigo, virou o caos mais comentado da região durante 10 anos. Mas antes de eu contar essa história que parece filme de comédia com pitada de terror, já deixa o like aí, se inscreve no canal se você é daqueles que gosta de história de roça, de causo que a avó contava, de lenda que o povo do campo jura que é verdade. Porque aqui no Beira de Fogueira toda semana tem história nova, e essa daqui é especial. Então vamos lá. O ano era 1987. Lá no meu sítio, no interior de Minas Gerais, na região da Zona da Mata, sabe aquele lugar que o café ainda era rei, que a estrada de terra virava lama quando chovia, que o ônibus passava 2 vezes por dia, e se você perdesse, era até amanhã? Pois é, nessa época eu tinha uns 15 anos. Morava com meus pais num sítio pequeno, uns alqueires de terra, plantava um pouco de milho, criava umas galinhas, vida simples, mas boa. E do lado do nosso sítio, separado por uma cerca de arame farpado que mais furava do que segurava, ficava a propriedade do seu Antenor. Seu Antenor. Ah, meu amigo. Seu Antenor era um personagem. Homem de uns 50 e poucos anos. Barriga de cerveja, bigode de cabo de vassoura, sempre de chapéu de palha amassado. Ele trabalhava na cidade, numa fábrica de tecido, e deixava a mulher, a dona Raimunda, cuidando do sítio durante a semana. Só que a dona Raimunda, coitada, tinha problema na coluna. Não conseguia fazer muita coisa pesada. Aí o seu Antenor, para complementar a renda, ele dizia assim, complementar a renda, resolveu criar porcos. Não 1 ou 2 não. Ele comprou 10 leitões numa feira em Juiz de Fora, pagou barato porque eram meio raquíticos, e botou lá no quintal dele. Só que tem um detalhe, meu povo. O quintal do seu Antenor não era bem um quintal. Era mais um terreno baldio com sorte. Uns 2.000 metros quadrados de mato alto, lata velha, carcaça de fusca que ele dizia que ia consertar um dia, pneu empilhado, e no meio disso tudo, um chiqueiro que ele improvisou com tábua de caixão. Sim, você ouviu direito. Tábua de caixão que ele arrumou num velório que estava reformando a igreja e arame farpado. Eu lembro que meu pai, quando viu aquilo, balançou a cabeça e disse, isso aí não vai dar certo, Antenor. Porco é esperto. Porco é mais esperto que cachorro, que gato, que muito homem por aí. E o seu Antenor, com aquela voz de quem sabe de tudo, deixa comigo, seu João. Eu entendo de porco. Criei porco com meu pai, criei porco com meu avô. Porco não escapa não, porco é manso. Ele descobriu que porco manso é porco bem alimentado. Porco com fome. Aí é outra história. Bom, os meses foram passando. Os porcos cresceram. E cresceram. E cresceram mais. Aqueles leitões raquíticos viraram bichos enormes, brancos, com manchas pretas. Uns com orelha caída, outros com orelha em pé. E todos com um apetite que era coisa de maluco. O problema é que o seu Antenor, trabalhando na cidade, só chegava no sítio de noite. E a dona Raimunda, com a coluna doendo, não conseguia carregar aqueles baldes de resto de comida, de quirera de milho, de farelo. Aí o que acontece? Os porcos ficavam com fome. E porco com fome, meu amigo. Porco com fome vira engenheiro, vira arquiteto, vira Houdini. Sabe aquele ditado que porco até em árvore sobe quando tá com fome? É verdade. Mas o que o porco faz mesmo é cavar. E cavar. E cavar. O chiqueiro do seu Antenor, feito com tábua de caixão e arame farpado, começou a ficar furado. Os porcos cavavam embaixo das tábuas, cavavam do lado, cavavam por trás. A dona Raimunda gritava, jogava pedra, mas os bichos eram teimosos e espertos. Eles aprenderam que de manhã cedo, quando ela ainda estava dormindo, era a melhor hora de cavar. Eu lembro de acordar umas 6 da manhã, num sábado, e ouvir a dona Raimunda gritando, Antenor, os porcos tá saindo de novo. E o seu Antenor, ainda de ressaca da cerveja de sexta, saía cambaleando com um pedaço de pau na mão, tentando enfiar os bichos de volta. Só que nessa sexta-feira 13 de agosto de 1987, as coisas mudaram.
O seu Antenor tinha ido para a cidade na quinta, dormido na casa da irmã porque a estrada tinha virado lama com uma chuva danada, e deixou a dona Raimunda sozinha. E choveu a noite toda. Aquela chuva de trovão, de relâmpago que rasga o céu, de vento que derruba a árvore. Eu fiquei acordado, olhando pela janela, vendo os relâmpagos iluminar o mato. E toda vez que o relâmpago vinha, eu via o chiqueiro do seu Antenor lá no fundo e vi os porcos se mexendo. De manhã, quando a chuva deu uma trégua, eu ouvi o grito. Não foi um grito qualquer. Foi aquele grito de quem vê coisa que não devia ver. Socorro! Os porcos sumiu. Eu corri para a janela. Minha mãe acordou assustada. Meu pai já estava levantando, pegando a espingarda de pressão. Não que fosse atirar nos porcos, mas porque no interior, quando alguém grita socorro, você sai armado. Chegamos lá, meu pai, eu, e depois apareceu o seu Zé da estrada, que tinha ouvido o barulho. O chiqueiro estava destruído, a chuva tinha amolecido a terra, os porcos tinham cavado um buraco enorme embaixo da cerca, e os 10 bichos tinham fugido. 10 porcos, cada um com uns 80, 90 quilos, brancos, pretos, manchados e famintos. A dona Raimunda estava sentada no batente da porta, chorando. O Antenor vai me matar, ela dizia. Gastei o dinheiro da aposentadoria dele nesses bichos, ele vai me matar. Mas aí começou a parte boa, a parte que virou lenda. Porque 10 porcos famintos, soltos num sítio num dia de chuva, com a terra toda molhada e fácil de cavar, meu amigo, isso é receita de confusão. Primeiro, os porcos foram para a lavoura do seu Chico, que morava lá embaixo na estrada. Seu Chico tinha plantado mandioca nova, daquelas mudinhas que custa caro. Os porcos adoram mandioca, adoram cavar mandioca. Em 1 hora, arrancaram tudo, tudo. O seu Chico saiu com a espingarda, mas porco é rápido. Porco corre que nem cachorro, mas desvia melhor. Seu Chico atirou 3 vezes, não pegou em nenhum. E os porcos, em vez de fugir para a mata, foram para o galinheiro dele. Comeram as galinhas? Não. Comeram a ração das galinhas. E as galinhas, assustadas, fugiram. Foi um caos. Mas isso era só o começo. Com a barriga cheia de mandioca e ração de galinha, os porcos foram embora. Mas não para qualquer lugar. Eles foram para o sítio da Dona Maria, a viúva. E a Dona Maria, coitada, tinha acabado de fazer um quintal de flores, rosas, orquídeas, um jardim que ela cuidava que nem filho. Tinha ganhado as mudas do filho que morava em São Paulo. Os porcos adoram flores, adoram cavar canteiro, adoram tomar banho de lama em canteiro de rosa. Quando a Dona Maria viu 10 porcos se espreguiçando nas flores dela, ela desmaiou, literalmente. Caiu dura no chão. O filho dela, que estava de visita, teve que fazer respiração boca a boca. E assim foi indo. Os porcos passaram pelo sítio do seu Jorge, derrubaram o tanque de peixe, não comeram os peixes, mas os peixes morreram porque o tanque vazou. Passaram pelo pasto do seu Manuel, espantaram as vacas. Uma vaca que estava parindo abortou de susto. Foi um prejuízo atrás do outro. E o pior foi quando eles chegaram na estrada. A estrada de terra, que já estava lama pura, virou um campo de batalha. Os porcos não saíam da estrada. Ficavam no meio se espreguiçando, tomando banho de lama. E quando vinha carro, meu amigo, porco não corre de carro não. Porco encara carro. Porco desafia carro. Teve um caminhão de leite que quase capotou. O motorista freou, derrapou na lama, o caminhão inclinou para o lado e os porcos, em vez de fugir, foram cheirar o caminhão. Cheirar. Como se fossem polícia federal. O motorista saiu correndo, subiu numa árvore e ficou lá 2 horas, até os porcos irem embora. E nisso tudo, onde estava o seu Antenor? Estava vindo de ônibus naquela estrada de terra, sabendo de nada. O ônibus parou num ponto, ele desceu com a mala, começou a andar pro sítio e aí ele viu. Primeiro, viu a Dona Raimunda chorando no portão. Depois viu seu Chico com a espingarda na mão, xingando. Depois viu a Dona Maria desmaiada no quintal, com o filho tentando reanimar ela. E por fim, viu os 10 porcos dele, no meio da estrada, tomando banho de lama, felizes da vida. A cara dele, meu amigo, eu tô aqui, 30 e poucos anos depois, e ainda lembro da cara do seu Antenor. Ele olhou pros porcos, olhou pra mulher, olhou pro seu Chico, olhou pra Dona Maria, e disse uma coisa só. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Mas a história não acabou aí. Não, porque o seu Antenor, apesar de muambento, apesar de preguiçoso, era teimoso. E ele resolveu, eu vou pegar esses porcos, hoje, agora. Custe o que custar. Ele reuniu todo mundo. Meu pai, o seu Chico, o seu Zé, o seu Jorge, o seu Manuel,
todos que tinham motivo para odiar ele naquele momento, mas que eram homens de bem, e no interior. Quando alguém pede ajuda, você ajuda, mesmo que seja para pegar porco do vizinho que destruiu sua lavoura. A estratégia foi a seguinte: cercar os porcos no pasto do seu Manuel, que era o único lugar que tinha cerca de arame liso, sem buraco, fechar os portões e ir pegando um por um. Parecia simples. Simples. Pegar 10 porcos de 90 quilos, famintos, espertos, que já tinham passado o dia fugindo de gente. Simples. Começou às 3 da tarde. Nós éramos 7 homens, mais eu, que apesar de moleque, era ágil. O plano era 2 homens de cada lado, empurrando os porcos para o centro, onde o seu Antenor e o seu Chico iam segurar com as mãos e amarrar. O primeiro porco foi fácil. Foi um dos menores, uns 70 quilos. O seu Antenor pulou nas costas dele, segurou, e nós amarramos com corda. Vai ser fácil, ele disse. Vai ser rápido, ele disse. O segundo porco foi mais difícil. Correu, derrubou o seu Zé, que caiu na lama. O seu Zé levantou xingando, querendo atirar no bicho. Não atira não, Zé, gritava o seu Antenor. É meu porco, é meu dinheiro. O terceiro porco foi pego pelo seu Jorge, que era pequeno, mas forte. Só que o porco era mais forte. Arrastou o seu Jorge uns 10 metros até bater numa árvore. O seu Jorge desmaiou. Não de porrada, de cansaço. Desmaiou. E aí, meu amigo? Aí foi o caos. Os outros 7 porcos viram que a coisa estava feia. Porco é esperto, eu falei. Eles se juntaram, formaram um pelotão e começaram a correr para cima da gente. 7 porcos de 90 quilos, correndo em grupo, é igual carga de boi. É trem de carga. A gente tentou segurar, mas não deu. Eles passaram por cima do seu Manuel, que quebrou 2 costelas. Passaram por cima do seu Chico, que torceu o joelho. Passaram raspando em mim, que pulei numa árvore e fiquei lá, igual o motorista do caminhão. Só sobraram em pé o meu pai e o seu Antenor. E os porcos, em vez de fugirem para o mato, foram para a casa do seu Antenor. Invadiram a casa. A casa dele. Passaram pela porta da cozinha, que estava aberta porque a dona Raimunda tinha saído gritando "Bid Beats", e entraram. Quando seu Antenor chegou na casa dele, ofegante, machucado, sujo de lama, ele viu. Os 7 porcos estavam na cozinha. Comendo o quê? O pão que a dona Raimunda tinha feito para a semana. A geladeira estava aberta. Um dos porcos aprendeu a abrir geladeira, eu juro por Deus, e eles tinham comido tudo. Tudo. Ovos, leite, queijo, resto de feijoada, até o sabão em pó que estava em cima da geladeira. Um deles comeu sabão em pó. E o pior, um deles subiu na cama do casal. Tava lá, deitado, sujo de lama, na cama do seu Antenor. E quando o seu Antenor entrou, o porco olhou para ele e grunhiu. Não grunhiu de medo, grunhiu de desafio, grunhiu assim. E aí, humano? O que você vai fazer? O seu Antenor olhou pro porco, olhou pra casa destruída, olhou pra lavoura dos outros destruída, olhou pra gente toda machucada e começou a rir, uma risada de louco, de desespero, de cansaço, de meu Deus, o que eu fiz da minha vida. Ele riu tanto que chorou tanto que sentou no chão na cozinha cheia de lama e ficou lá. E os porcos? Os porcos foram embora, devagar, cumprindo a missão deles, deixaram ele lá, chorando e rindo, e foram pro mato. Só voltaram 2 dias depois, quando a fome bateu de novo. No fim das contas, o que aconteceu? Aconteceu que o seu Antenor teve que vender o sítio, não deu outra. O prejuízo foi tanto, teve que pagar a lavoura do seu Chico, o gado do seu Manuel, o jardim da Dona Maria, o tanque de peixe do seu Jorge, o caminhão de leite que quase capotou, mas que ele endividou. Ele e a Dona Raimunda mudaram para a cidade. Moraram num apartamento pequeno, ele trabalhando na fábrica até se aposentar, ela cuidando de neto. Nunca mais criaram porco. Nunca mais falaram de porco. Se alguém falasse porco na frente dele, ele saía de fininho ou mudava de assunto. Mas sabe o que é engraçado? 10 anos depois, numa festa de São João, eu encontrei o seu Antenor. Ele estava velhinho, cabelo branco, mas aquele bigode de cabo de vassoura ainda tinha. E ele me reconheceu. Você é o filho do seu João, né? Ele disse. Aquele que subiu na árvore? Eu falei que sim. Aí ele me puxou pro canto bem sério e disse: sabe o que eu aprendi com aquilo tudo? Aprendi que porco não é animal para criar em quintal. Porco precisa de estrutura. Precisa de cerca boa, de chiqueiro fundo, de comida na hora. E aprendi outra coisa. Preguiça no campo é veneno. Se eu tivesse feito a cerca direito, se eu tivesse dado comida certa, se eu tivesse cuidado, nada daquilo tinha acontecido.
E ele deu uma risada, aquela risada de velho que já viu muita coisa, e disse mais: Mas sabe o que eu não troco por nada? A lembrança daquele porco na minha cama, me olhando e grunhindo. Porque naquela hora, eu vi o que é a natureza. A natureza não perdoa. A natureza não espera. Se você não cuida direito, ela vem e toma conta. E às vezes, ela toma conta deitada na sua cama, suja de lama, comendo seu pão. Ele morreu uns anos depois. A dona Raimunda ainda vive, com a filha em Juiz de Fora. E os porcos, os que foram pegos, foram vendidos. Os que fugiram para o mato, dizem que viraram javalis, que se reproduziram. Que até hoje, vez em quando, alguém avista um porco branco e preto no mato lá do sítio do seu antenor. Dizem que é descendente daqueles. Dizem que são espertos que nem os antigos. Que se você vir um, não tenta pegar não. Que você olha, respira fundo e sai andando. Devagar. Sem fazer movimento brusco. Porque porco é mais esperto que gente. E quando o porco decide que é chefe, aí, meu amigo, aí você obedece. E aí, gostou dessa história? Gostou desse caos de roça? Dessa confusão de porco? Dessa lenda do interior? Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Não custa nada e ajuda demais o canal. Se inscreve no Beira de Fogueira se você ainda não é inscrito. Toda semana tem história nova. História de assombração, de lenda, de caos engraçado, de lembrança da roça. É de graça e você não perde nenhuma. E o mais importante, comenta aqui embaixo se você tem uma história parecida. Se você já viu porco fugir, se você já teve vizinho muambento, se você já viu confusão no interior que parecia filme de comédia. Eu leio todos os comentários, e as melhores histórias eu conto aqui no canal, com seu nome. Porque o Beira de Fogueira é isso. É a gente sentado junto, no final do dia, olhando pro fogo, lembrando das coisas que aconteceram, das pessoas que a gente conheceu, dos causos que a vida escreveu. É nostalgia, é aconchego, é Brasil. Até a próxima história. Fica com Deus, e cuidado com os porcos.